Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui quem fala é Sabrina Ruff. E aqui é a Sabrina Dutra. Nós somos estudantes de pedagogia aqui da Universidade Positivo da Santos Andrade. Hoje nós temos um bate-papo sobre alfabetização de jovens e adultos. Um tema muito importante, mas pouco falado, né, Sá? Isso mesmo, Sá. É preciso levantar esse debate, entender um pouco mais, refletir e ver como pode ser melhorado, né? Sim, com certeza. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, é vista por algumas pessoas com maus olhos, ainda em 2023. Isso acontece. E acabam julgando sem saber as origens do problema. E a maioria dos estudantes não teve acesso à educação. Ou precisou interromper os estudos, ou precisava trabalhar e aí não podia estudar, enfim. São vários motivos e cada um tem o seu, né? E, além disso, é uma questão historicamente uma questão histórica de desigualdade social e de direitos violados, né? É mesmo uma realidade lamentável. A desigualdade social hoje talvez é o principal problema da nossa sociedade atual, né? Até hoje. E ainda existe o preconceito, que as pessoas tentam me ignorar, e sendo que é a raiz, né, de tudo isso. O EJA é fundamental para quem não teve seus direitos garantidos e talvez nem a oportunidade de ingressar no ensino básico, na idade regular, seja por qual motivo for. E é um direito de todos, né? Sem contar que a educação traz dignidade ao ser humano. Eu concordo totalmente contigo. E nós poderíamos citar aqui inúmeras questões importantes da EJA, mas hoje vamos focar na alfabetização de adultos, que é sim um ato político com o objetivo de reparar essa marginalização e essa exclusão. Atualmente são aproximadamente 11 milhões de analfabetos com mais de 15 anos e brasileiros, né? É uma taxa assim assustadora. Nós sabemos que a alfabetização não é meramente a codificação de letras e números, mas sim sobre ler o mundo à sua volta, saber interpretar diferentes contextos, ter melhor acesso aos seus direitos, melhor inclusão econômica, social, política, ter mais consciência, criticidade, dignidade mesmo, como você falou. O ser humano analfabeto está marginalizado da sociedade, né? Não tem voz. A educação é uma prática de liberdade, como diz Paulo Freire. Exatamente. Como eu comentei aqui no início, a desigualdade social é um grande fator responsável por esses 11 milhões de brasileiros analfabetos hoje. E também, claro, toda aquela falta de investimento adequado para educação, voltando para quem procura hoje ser alfabetizado, né? E, consequentemente, acaba deteriorando a qualidade da educação de algumas regiões. Mas, atualmente, a nossa área, né, da educação caminha já há muito tempo em busca dessas mudanças de metodologia, pois se todas as pessoas realmente tivessem esse acesso à educação, nada valeria se os métodos continuassem os mesmos de décadas passadas. Então, os objetivos deverão estar totalmente alinhados com a alfabetização desses jovens e adultos. Verdade, Sá, eu concordo com você. E assim como a alfabetização de crianças, na alfabetização de adultos, também é necessário considerar os conhecimentos prévios do estudante. E o objetivo dessa alfabetização não deve ser de decifrar mecanicamente códigos e sílabas, mas sim novas formas de raciocínio, de leitura do mundo mesmo, de mudanças em si, na comunidade, e que promove o desenvolvimento criativo, crítico também, o social, né? É importantíssimo, sabe, você tocar nesse assunto, pois até hoje as pessoas acham que o conceito de ser alfabetizado é saber só ler e escrever, quando esse conceito já mudou há muito tempo e as pessoas acham que é somente isso, sendo que não é só ler e escrever, tem que utilizar ali da leitura, da escrita e que deverão estar totalmente alinhados ali com o cotidiano, com o aprendizado mesmo.
Sim, e não dá para usar os mesmos materiais que são usados para as crianças, né? Sim, Isso não desperta o interesse, não é a mesma linguagem. É preciso usar diferentes gêneros de literatura, música, jornais, coisas que estão inseridas no mundo adulto, né? sim. Assuntos que sejam interessantes para eles. Além disso, é muito importante também a formação de professores voltada ao EJA, com metodologias mais específicas para essa modalidade. Uhum. Infelizmente, a EJA é negligenciada pela maioria dos cursos de pedagogia. Uhum. São poucas as faculdades que abordam essa prática no currículo. E segundo uma pesquisa da Nova Escola, em 2018, são apenas 1,5% de faculdades que abordam a disciplina EJA no curso de pedagogia. Assim, é um absurdo, né? Muito Sim, pouco. muito pouco mesmo. E seria muito interessante e importante, eu acho, ter no curso de pedagogia um estágio curricular direcionado à prática na EJA, sabe? Acho que seria muito essencial, assim. Sim, é interessante porque essa questão da formação específica inicial para o profissional da educação intriga um pouco, né? Quem são esses profissionais que estão atuando ali no ensino do EJA, estão letrando esses jovens e adultos? É uma pergunta para refletir sobre. Total. Porque, como você falou, não podemos chegar ali na sala de aula do EJA e achar que estamos na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Realmente preciso estar ali, entender o cotidiano do adulto, pegar aquela rotina e entender a realidade de onde o estudante está inserido. Porque é a partir disso que a gente vai planejar aulas, conhecer a metodologia, a rotina mesmo, para aplicar conteúdos, desenvolver metodologias que façam com que eles se identifiquem e realmente aprendam com isso. Como, por exemplo, o método do Paulo Freire, que estimula a alfabetização dos adultos, fazendo discussões sobre as experiências de vidas, das vidas deles. E utilizando de palavras que estão na realidade deles, daqueles estudantes. E que eles possam aprender a decodificar e adquirir essas palavras para uma melhor compreensão do mundo deles. Verdade, Sá. E existem muitas dificuldades com a EJA, né? Muitos desafios. Alguns deles estão interligados com essa questão da formação inicial e continuada, né? Uhum. Também com a falta de uma metodologia mais atrativa. Também tem a questão da evasão. Em muitos casos, as pessoas se matriculam apenas porque precisam de um emprego. E aí também questão da falta de educação afetiva, né? Sim. Não interessante. E muitos desistem ou acabam não frequentando regularmente. Além da falta... Além da alta demanda para essa modalidade, Uhum. temos uma questão de que no país todo temos aproximadamente ali 3 milhões de matrículas para a modalidade de EJA, sendo que temos 11 milhões de analfabetos, né? Então, é um número, assim, totalmente absurdo. Comparando, né? Nossa, Sim. muito pouco, né? Matriculados mesmo. E eu acho importante que esses desafios devem ser identificados, citados e totalmente criticados, porque não é só a metodologia, não é só a evasão, mas também a falta de promoção das políticas públicas nesse quesito da educação, né? Vindo do próprio governo mesmo, seja ele federal, estadual, municipal. Não é só garantir o acesso, é dar o apoio, fornecer os subsídios, e fazer as campanhas certas. E agora vivemos aí no nosso atual governo, que dá essa visibilidade para a educação, então vamos esperar em alguma coisa. Isso que não falamos sobre os desafios sociais, né? Que, nossa, se for contar cada 11 milhões de pessoas, o que será que elas passam todos os dias? Nossa, sim, sabe? Todo esse desafio social mesmo, né?
talvez essas pessoas não estão alfabetizadas por conta da vulnerabilidade, por serem negligenciadas. E podemos fazer uma lista imensa aqui nessa. Nossa, sim. Mas não podemos esquecer da ideia principal de que nunca é tarde para ser alfabetizado, né? Totalmente. E tudo isso se dificulta ainda mais por não ter um documento norteador, né? Temos aqui no Paraná o documento de diretrizes curriculares da EJA, mas, assim, é um documento defasado, raso, antigo, dos anos 2000. Nossa. Pois é. E lá tem uma parte que diz, assim, orientações metodológicas. Mas de uma forma rasa. Não existe, de fato, uma base metodológica a seguir, com objetivos de desenvolvimento, como na BNCC, por exemplo. Mas, assim, não dá para usar a BNCC pro EJA, né? Sim. Afinal, a alfabetização na BNCC está voltada para a educação, para o ensino fundamental, anos iniciais. Sim, somente não é ali apropriado. Sim. E, querendo ou não, isso contribui para aquela ideia da formação específica que comentamos, né? A BNCC ajuda muito hoje os professores do ensino fundamental, da educação infantil e do ensino médio, direcionando eles. Então, por que até hoje a educação dos jovens e dos adultos é invisível, né? E até nisso não conseguimos ainda incluir essas pessoas. Eram já para ter profissionais trabalhando nisso e esperamos que não demore tanto tempo quanto demorou para a BNCC ficar pronta, né? Verdade, Sá, tomara, né? E não tem como falar de EJA e alfabetização de adultos sem citar Paulo Freire. Eu gosto muito de uma citação dele que diz assim: para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de jovens e adultos demanda entre educadores e educandos uma relação de autêntico diálogo. A gente frisa tanto a questão da pedagogia afetiva, né, no ensino infantil, no ensino fundamental e médio também, mas ela não devia parar por aí, né? Ao meu ver, a educação, em qualquer âmbito ou idade, está totalmente atrelada ao afeto e a essa construção conjunta do conhecimento. E a EJA é fundamental para essas pessoas interagirem com aspectos básicos da sociedade. E deve ser olhada e pensada com mais cuidado. A educação, ela é transformadora. E como você comentou, nunca é tarde para ela, né? Nossa, Sá, você falando do nosso queridíssimo Paulo Freire, me lembrou muito do projeto de alfabetização da cidade de Angicos, localizada no Rio Grande do Norte, e que ficou marcada na história do ano de 1963. Na época, ali, Angicos era um povoado ali, de pessoas em vulnerabilidade e trabalhadores, um alto índice de trabalhadores analfabetos, né, com um alto índice. E Paulo Freire simplesmente alfabetizou cerca de 380 pessoas em 40 horas de estudo. Nossa, genial, né? Nossa, incrível, assim. E nessas 40 horas que o grupo de estudantes ali estudou ali com ele, eles conseguiram decodificar as palavras que eles mais usavam no dia a dia deles. E dentre eles, essas palavras eram Deus, era promessa, esmola, chuva, triste, medo e coragem. Nossa. Emocionante, né? Sim. E, infelizmente, no ano seguinte de 1964, o Brasil sofreu, né, com o golpe militar. Tanto que Paulo Freire chegou a ser perseguido por justamente dar esse poder ao povo, né? Que na época era o voto. Você não podia votar se não fosse alfabetizado. E, infelizmente, daí o projeto de alfabetizar essas pessoas foi por água abaixo. E agora, para refletir mesmo, o que seria, assim, da alfabetização do Brasil hoje se esse golpe não tivesse acontecido? É mesmo, essa ótima reflexão. E a gente fica por aqui com essa reflexão,
essa pulga atrás na orelha aí. Queremos agradecer muito a você que está nos ouvindo, pela atenção e pela companhia com a gente aqui hoje. E o nosso muito obrigada à Rede Teia e ao curso de jornalismo aqui da Universidade Positivo, pelo espaço e pelo apoio. Se cuidem e até mais. Até.